Hoje é Dia das Mães, não tem muito como fugir deste tema. E eu quero falar um pouco sobre maternidade. E busquei no Senhor alguns exemplos de algumas mães que sejam pontuais para nós. E não se preocupem, homem, você que está aqui, Deus vai falar com você também. Em Gênesis capítulo 16, ele vai falar de Agar. E Agar representa as mães que foram mães fora do casamento. E diz assim o texto de Gênesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar, e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu? Abrão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou a Agar, serva de Sarai: de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Agora folhei um pouco a Bíblia, um pouco mais para frente, no capítulo 21. Versículo 8. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Aqui mais ou menos, irmãos, se passaram uns 14 anos, tá? Mais ou menos. Talvez 16, por aí. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-se e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. O que eu aprendo com Agar? Primeira coisa que eu aprendo: Agar representa uma mãe que é orgulhosa por ter gerado um filho mesmo fora do casamento.
E nós sabemos que infelizmente hoje é quase que uma realidade em nosso meio e fora dele. Pessoas que têm um relacionamento aqui e outro lá, e às vezes é uma noite só, é só um fim de semana e já é o bastante para que engravidem. E então, na hora de assumir as consequências, que seriam se unir, educar, cuidar e zelar pela vida do filho, grande parte da maioria dos homens as deixam. E então aquela esposa, ou melhor, esposa não, aquela mãe que gerou uma criança fora do casamento, ou gerou uma criança com um marido que tinha um outro casamento, tem que se virar sozinha. O problema é quando ela se sente orgulhosa por isso. E Agar, naquele momento em que gerou aquele filho que não era do seu marido, ela começou a caçoar e zombar de Sarai. Começou a se achar superior a ela. Eu quero dizer para você, Deus nunca provou algo sendo gerado fora do casamento. Isso nunca foi propósito dele. Mas quando acontece, como foi com Ismael, ele é tão misericordioso e tão bondoso que ele não deixa de abençoar e cuidar da criança. E então, naquele momento que Agar foi orgulhosa, ela gerou uma consequência para ela e ela foi expulsa daquele lugar. Ou melhor, ela não conseguiu permanecer naquele lugar porque ela teve a consequência das suas atitudes e ela fugiu. Até que o anjo encontrou, mandou ela de volta. E ela precisou o quê? Ela precisou se humilhar. Então tudo aquilo que nós geramos fora do plano perfeito do Senhor, para que a gente retorne a um lugar de bênção, é preciso sermos humilhados. É preciso reconhecermos que falhamos. É preciso reconhecermos que não começamos da forma correta e não fizemos o que deveria ser feito da forma correta. E Agar fez isso. Ela voltou, ela teve que se humilhar e retornar para aquela casa. Só que passaram-se os anos, seu filho cresceu ali e ele começou a cometer os mesmos erros que a sua mãe. Olha que interessante. Ele começou a zombar do filho legítimo de Abraão. Ele começou a zombar daquele garoto, quase que da mesma forma que a mãe zombava da mãe daquele garoto. E por conta disso, ela foi então abandonada e excluída por causa dos erros dos seus filhos, que na verdade eram os mesmos erros que ela cometeu. E hoje muitas mães têm padecido com os seus filhos por causa dos mesmos erros que elas cometeram no passado. Hoje talvez as lutas que estamos enfrentando, ou que talvez você esteja enfrentando com seus filhos, são puramente consequência de atitudes que você tomou lá no passado, de coisas que você fez lá no passado, de maneiras que você tratou sua mãe ou aqueles que estavam cuidando de você, e hoje você padece na vida dos seus filhos. E o resultado de Agar foi o abandono e a exclusão. E eu conheço pessoas assim. Mães que têm que se virar para cuidar de filhos após ter sido abandonada por aqueles que deveriam estar com elas, após ter sido expulsas de suas casas por aqueles que deveriam estar com elas. E então Agar se tornou mãe solteira e teve que criar o filho dela sozinha. E talvez essa foi a sua realidade também, ou seja, ainda hoje, de ter que cuidar dos seus filhos sozinha, de ter que educar, de ter que se virar, de ter que trabalhar, talvez horas para sustentar, para prover, para fazer aquilo que o marido, que um pai deveria estar fazendo. E essa é uma realidade, infelizmente, de inúmeras mães hoje. Mas por que isso acontece? Não podemos tirar a culpa de que algo errado aconteceu, de que uma criança foi gerada fora do lugar onde ela deveria. Ai, pastor, que duro, meu Deus, eu vou embora. Calma. Eu preciso pregar. Eu preciso ensinar. E eu preciso dizer para você
que se você se humilhar e reconhecer que falhou, Deus pode mudar a tua sorte. E no final da história de Agar, Deus deu àquela criança algo especial, mesmo diante de toda a situação que ela gerou ele. Mesmo assim, Ismael se tornou um príncipe. Mesmo assim, Ismael se tornou um homem poderoso. Mesmo assim, Ismael se tornou o pai de uma grande nação também, de um povo grande. Mesmo assim, Deus tornou ele um homem cheio de autoridade. Ele tornou ele um homem com talentos especiais. E isso Deus faz também, independente das circunstâncias que a gente passa. Quando a gente se rende ao Senhor, Ele torna aquilo ainda assim uma bênção. E ainda assim, nossos filhos são abençoados. E o filho de Agar se tornou um grande homem. Embora todas as circunstâncias que vieram depois, por causa da descendência dele, nós sabemos que ainda assim diante disso, Deus cuidou de Ismael. Sim ou não? Sim. Fique em paz, querida. Deus vai cuidar dos seus filhos. Você talvez foi abandonada por aquele que deveria estar do teu lado. Talvez hoje nem pensão paguem. Talvez hoje não te ajudem em nada. Não sequer ligam para saber como está o seu filho. Mas ainda assim Deus vai cuidar de você. Ainda assim Deus vai prover o que você precisa para cuidar dos seus filhos. Ainda assim eu creio, há algo especial nos seus filhos. Desde que você reconheça que por causa talvez da sua juventude, talvez da sua idade, talvez da sua imaturidade, talvez realmente por causa do pecado, da tentação, talvez porque você acreditou em alguém demais, acabou acontecendo, mas você não abandonou seus filhos. E por causa disso, Deus vai abençoá-los. Amém? Agora abra comigo em 2 Reis, capítulo 4. E nós vamos conhecer a história da Sunamita. Segunda Reis, capítulo 4. Versículo 8. A Sunamita representa quem, pastor? A Sunamita representa as mulheres tementes, as mães tementes a Deus. Versículo 8. Certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame a Sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com o filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. Por que hoje? Perguntou ele. Não é a festa da lua nova nem sábado?
Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi: olhe, lá vem a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? A mulher respondeu: sim, está tudo bem. Mas quando ela chegou, o homem de Deus no monte abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela. Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas não aconteceu nada. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, e seus olhos sobre os dele, e suas mãos sobre as dele. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para o outro no quarto, e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho e saiu. Primeira coisa que eu aprendo com a sunamita: ela era uma boa esposa. E por que eu posso dizer isso? Porque ela se preocupou em servir aquele homem de Deus, ela se preocupou em construir algo para aquele homem. Se ela se preocupou em fazer algo para um homem, um profeta de Deus, certamente ela tinha a preocupação de cuidar também da sua casa e de cuidar das coisas do seu marido. Ela era uma boa esposa, ela se preocupava com a sua casa, mas também se preocupava em estar servindo a Deus. Ela era uma serva de Deus. Ela era uma mulher que se preocupava, ela era uma mulher que reconhecia naquele homem de Deus a presença do Senhor na vida dele. E hoje, irmãos, para alguém reconhecer a presença de Deus na vida de uma outra pessoa, o Espírito Santo precisa habitar nela e testificar isso nela. É por isso que quando visitamos algumas casas, sentimos um peso naquele lar, sentimos que alguma coisa está errada ali. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica em nós que o Senhor não está presente ali. Talvez você já tenha sentido isso na casa de alguém. Da mesma forma que às vezes visitamos um lar e encontramos paz ali, a presença de Deus está ali, e isso é testificado em nós pelo Espírito Santo. Então quando aquela mulher, ao conversar, ao conhecer cada vez mais o profeta, pôde perceber que nele havia a presença de Deus, porque ela era uma mulher de Deus. O que eu aprendo também com a sunamita: ela era uma mulher sábia. Ela se preocupou em fazer algo para que o profeta ficasse melhor, ficasse hospedado, se sentisse bem, pudesse ter um certo conforto. Ela percebeu uma necessidade porque ela havia sabedoria nela. E mães tementes a Deus são mães que são boas esposas, são mães que são servas de Deus, que têm temor ao Senhor. Mães tementes a Deus são aquelas que são sábias em suas casas. Agora, o que eu percebo nessa história: que o marido dela não estava no mesmo nível espiritual. Nós vemos o texto falar da sunamita, mas não vemos o texto falar do marido, a não ser no momento que o marido foi com o seu filho para o trabalho. Então o marido, o pai, quando percebeu o filho ruim, mandou o filho para a mãe. Nós não vemos ele carregar o filho até a mãe. Quando a mãe pede algo, uma forma de poder ir correr até o profeta, ele não pergunta se o filho está bem. Mães tementes a Deus, mesmo que seu marido não esteja no mesmo nível espiritual delas, elas permanecem buscando ao Senhor e mantendo a sua vida com Deus, independente disso. Amém? São mães que, mesmo que não tenham a presença espiritual ao seu lado de um marido de Deus, de um pai abençoado, mesmo assim elas, por temerem a Deus, permanecem firmes no Senhor. Mães tementes a Deus, como aquela sunamita, não se rendem a uma sentença de morte para o seu filho.
Mas meu filho está bem, está saudável. E eu não falo apenas de morte física, mas morte espiritual. Talvez você olhe para o seu filho hoje, ele está enfiado num monte de imundície e sujeira. Talvez hoje ele está se envolvendo com gente que não presta. Talvez agora você está aqui na casa do Senhor, sabendo que o seu filho está metido em coisas que não presta. Talvez exista uma sentença de morte na vida dele, porque sabemos que o fim do pecado é a morte. Mas as mulheres que temem ao Senhor, as mães que temem a Deus, não se rendem a uma sentença de morte do filho, e elas buscam em todo o tempo e constantemente pela vida deles. E ela fez isso. Ela deixou o filho morto naquela cama, mas não se rendeu àquela sentença. Amém? Mães que temem a Deus, que são tementes a Deus, não confiam em terceiros, mas apenas na palavra do Senhor. Quando Geazi veio até ela, primeiramente perguntou: está tudo bem? Não, está tudo bem. Por que ela disse que estava tudo bem para Geazi? Porque ela era uma mulher temente a Deus, lembra? Ela sabe reconhecer a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quem aqui conhece a vida de Geazi? O que aconteceu? Quem conhece? Aleluia. Tem gente que conhece aí. Um homem que era servo do profeta, que andava com ele, mas não tinha o coração dele. Provavelmente ela tinha percebido isso durante tanto relacionamento com eles, tantas vezes que eles almoçaram, comeram, tiveram refeições, posaram ali, que seja. Ela pôde perceber que Geazi não carregava o mesmo coração e unção que o profeta. Então quando ele veio até ela, disse: não, está tudo bem, tudo tranquilo. Por quê? Porque eu quero o homem de Deus. E as mulheres tementes ao Senhor não correm atrás das palavras de terceiros. Não é o médico que declara nada, não é o pastor que declara nada, não é o colega do trabalho que declara, mas elas confiam na palavra de Deus para suas vidas e para os seus filhos. Mulheres tementes ao Senhor confiam na palavra que o Senhor liberou sobre elas e sobre os seus filhos, na profecia liberada de Deus para elas. Mães tementes a Deus, por mais que as pessoas lá fora digam: teu filho é um drogado, elas dizem: não, meu filho é um profeta do Senhor. Por mais que as pessoas lá fora: não, teu filho é ladrão, não, meu filho não é ladrão, meu filho é um homem de Deus, porque o Senhor me falou isso. Mulheres tementes a Deus reconhecem e se rendem apenas àquilo que o Senhor está gerando. Amém até aqui? Mulheres tementes a Deus geram os seus filhos em um lar abençoado, em um lar correto. Note que ela não brigou com o marido em nenhum momento. Ela não cobrou o marido pelo que ele não havia feito. O foco dela era em cuidar do seu filho e vê-lo vivo novamente. Às vezes brigamos nas nossas casas porque cobramos os maridos, ou vice-versa, daquilo que nós gostaríamos que fizessem, quando sabemos, e a verdade é essa, que aquilo que não temos poder para mudar na vida das pessoas, devemos entregar ao Senhor. Agora abra comigo em Mateus capítulo 15, lá no Novo. Nós vamos conhecer o exemplo da mulher, da mãe cananeia. Mateus capítulo 15, versículo 21. Nós vamos aprender com a mãe cananeia o tipo de mãe que são as mães libertadoras. Versículo 21 diz assim: então Jesus deixou Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos.
mulher, a sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. O que eu aprendo com essa mãe? Que ela era, em primeiro lugar, uma mãe perseverante. Se você identificou seu filho aprisionado, cativo, talvez por demônios, por atuações carnais, coisas do inferno, que você sabe que vão tragá-lo, entenda o que esta mãe fez e seja uma mãe perseverante. Não desista deles, não deixe de orar por eles, não deixe de clamar ao Senhor. Se tiver que gritar, sim, pode gritar. Se tiver que chorar, pode chorar, mas não deixe de clamar pelos seus filhos para que eles sejam libertos perseverantemente. O que é perseverar? É não deixar de orar. Ore constantemente. Ah, pastor, mas ele já foi diagnosticado. Ah, mas isso é psicológico. Ah, mas isso é coisas que as doenças desse século. Não. Há poder em um Deus que pode transformar todas as coisas. E nem tudo é o que dizem para você. Tem coisas que são espirituais e que você deve vencer no mundo espiritual, mediante a sua perseverança. E essa mãe era uma mãe gentia. O que é uma mãe gentia? Era uma mãe que não pertencia ao povo de Israel. E por isso, primeiramente, Jesus não quis ouvir ela, porque não era o tempo dela ainda. Mesmo assim, ela insistiu, ela clamou. E sabe o que eu aprendo aqui? Talvez você é uma mãe que quer clamar pelos seus filhos, mas se acha tão suja, tão pecadora, que talvez Jesus não vai te ouvir. Mas sim, Jesus te ouve. Sim, Ele conhece o teu coração. Sim, Ele sabe das tuas falhas, sabe dos teus pecados. Mas hoje você não é gentia. Hoje você é filha de Deus por meio do sangue do Cordeiro. Então Cristo Jesus te aproxima dEle. Ah, talvez você está enfiada num nível de culpa tão grande, que falhou como mãe, que falhou como aquela que deveria cuidar, ensinar, educar. Chega de culpa, vença isso por meio da palavra do Senhor e do sangue do Cordeiro, que tira toda a culpa, limpa toda a culpa da sua vida e diz: ei, você agora, por meio de mim, tem acesso ao Pai para libertar o seu filho. Apenas seja perseverante. Mães libertadoras são aquelas que lutam no espírito com fé, ousadia, humildade e autoridade, e não contra a carne. Ou seja, elas não lutam contra os filhos, elas lutam contra o mundo espiritual. Não adianta, irmãs queridas, mães que estão aqui me ouvindo, chegar e cobrar o seu filho: você tem que deixar disso, você tem que parar de ouvir isso, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Não, você tem que lutar contra quem está prendendo eles nessas imundícias, e é o mundo espiritual. Mães libertadoras entendem que elas não estão lutando contra os seus filhos, elas estão lutando contra aquilo que está governando eles neste momento. Então elas vão para o mundo espiritual e lá travam uma batalha ferrenha. E eu quero dizer para você: Deus ouve a oração da sua vida. Eu creio que Deus quer levantar uma geração de mães libertadoras esses dias, porque a geração de jovens hoje, meu Senhor do céu, misericórdia. Se você passar 5 minutos numa rede social, você vai ver tanta coisa imunda, nojenta, que essa geração tem se envolvido. E se você estudar um pouco, você vai perceber que foi falta de mãe, falta do pai, falta de um casamento alicerçado na palavra de Deus. Foi revolta, foi trauma, foi abusos, coisas, palavras malditas. Você vai ver que tem algo sendo carregado desde a infância. Mas o Senhor quer levantar sim uma geração de mães que se humilham, clamam misericórdia, recebem autoridade perante isso, se levantam com ousadia e em nome de Jesus lutam no espírito com fé de que Deus vai mudar a história dos seus filhos. Que Ele encontre neste lugar mães assim. Em Ruth, capítulo 1, nós vamos ver outra mãe. Você não precisa abrir, deixa eu ir lá mais rapidinho. Nós vamos conhecer Noemi.
E quem é Noemi? Ruth capítulo 1, versículo 8 em diante. Ou melhor, versículo 9. Não, é 8 mesmo. Diz assim: certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Quem Noemi representa? Noemi representa as mães espirituais, ou mães na fé. E quem são essas, pastor? São as mães que geram filhas adotivas ou filhos adotivos no Espírito. Aquela mãe espiritual, aquela mãe que quando você precisa, você pede oração para ela, ela te entende, te compreende. Aquilo que você talvez não abra para sua mãe, né, biológica, você abre para sua mãe espiritual. Você que não tem uma mãe biológica mais, ou ela não está presente, ou você não sabe quem ela é, existe uma mãe espiritual para você, uma mãe na fé que vai te abraçar e gerar em você o caráter que Deus quer gerar. E você, minha irmã que me ouve, talvez você já tenha seus filhos criados na fé, você talvez não tenha filhos, mas seja uma mãe espiritual na vida de alguém. Encontre aqui mesmo, neste ambiente, pessoas que já perderam suas mães, que não têm a presença delas, e abrace, adote essa vida como filho, filha para você. Eu creio que o Senhor enviará e entrará por aquela porta muitos jovens que vão precisar de mães na fé, de mães espirituais, porque lá fora foram julgados, abusados, expulsos de seus lares, abandonados por aquelas que deveriam amá-los, e que eles encontrem neste lugar mães que vão gerar no Espírito suas vidas. Amém? Quem são as mães espirituais ou mães na fé? Aquelas que deixam um legado que marcam gerações. Mães que hoje não estão aqui, mas o seu legado de mulher de oração, de mulher adoradora, permanece e perpetuam na vida daqueles que as conhecem. E talvez hoje você não consiga ser tanto, talvez isso, mas busque, irmã, busque intensamente se tornar uma mãe assim, uma mãe que vai gerar na vida dos seus filhos ou daqueles ao seu redor, um legado de um homem, de uma mulher de Deus, adorador, apaixonado pela palavra, que ama estar com o Senhor. Eu pergunto, que legado você tem deixado hoje na vida de quem está ao seu redor? Que tipo de mãe você é? Quantas destas mães que eu disse até aqui podem representar você? Que você seja tão próxima, apaixonada por Jesus, que os seus filhos vão querer ter o que você tem dele. Que você seja tão próxima de Jesus, do Senhor, que as pessoas ao seu redor vão querer aprender e ouvir de você. Então gere filhos espirituais, gere filhos da fé, fale do amor do Pai, fale do amor de Cristo Jesus para aqueles que estão ao seu redor, mulher que me ouve. Então encontramos 1 Samuel,
E eu não poderia deixar de falar dela. Sim, Ana. Primeiro Samuel capítulo 1. Fala daquela que representa as mães estéreis. Versículo 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para os sofrimentos de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não se ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Nós sabemos que Ana concebeu Samuel. Existem aquelas que talvez hoje estão neste lugar de esterilidade. Mães que talvez não podem gerar, que tem um sonho de chegar aí, que tem um sonho de poder abraçar seus filhos. Deixa eu abrir um coração aqui para você, mãe que está aqui, irmãos e irmãs. Uma das coisas que mais me quebram é quando eu vejo um vídeo ou presencio fisicamente uma mãe judiando de um filho, de uma criança. Isso, cara, eu não consigo terminar de ver um vídeo. Às vezes aparece quando uma mulher trata mal uma criança na creche, essas coisas, tudo aquilo ali não dá, não desce, não tem, me quebra. E às vezes eu presencio, as crianças vêm, sabe, até a mãe, sabe, e hoje eu vou falar de mãe porque é dia das mães, e eles vêm querendo mostrar algo, querendo atenção, e recebem, sabe, quase que um sai daqui. Essas coisas corroem aqui dentro, irmãos, me machucam. Que você não seja uma mãe assim, mas se você for, pense um pouco no tanto de pessoas, de mulheres que sonhariam em pelo menos por um segundo poder ouvir: mãe, olha o que eu quero te mostrar. Talvez imagine, você que está me ouvindo aqui, uma pessoa que chora todos os dias pedindo: Senhor, me dá um filho. Pense um pouco, mãe que está me ouvindo aqui: mas pastor, meu filho é drogado. Pastor, meu filho é um beberrão. Meu filho fala palavrão. Meu filho vem na minha casa só para pedir coisa. Mas você pode hoje ser chamada de mãe. E enquanto você tiver essa autoridade, você tem poder em Deus para profetizar na vida dos seus filhos. Mas não condene, não julgue, não afaste ele de você, não maltrate os seus filhos. Abrace, beije e ame, aproveite cada momento. Não trate filho indiferentemente do outro, pois há uma porção de mulheres hoje ansiando para que no próximo ano elas possam estar ganhando pelo menos um bombom de Dia das Mães por terem um filho. Amém. E para você que está estéril, aprenda com Ana. Ana, ela perseguiu o milagre.
Ela foi humilhada todos os dias. Quantas mães são humilhadas inconscientemente quando veem, sabe, as vizinhas ganhando presentes dos seus filhos, as irmãs postando nas redes sociais a foto com seus filhos e presentes, sabe? Quantas mulheres hoje no Instagram não quiseram abri-lo porque saberiam que abrindo iriam ver suas colegas do trabalho com a mesa cheia, com seus filhos ao redor, porque são estéreis. Eu quero dizer para você, persiga o milagre. Talvez você que está aqui, talvez você que vai ouvir essa palavra depois, persiga o milagre, creia neste milagre. Talvez você foi humilhado há tanto tempo, mas eu quero, na autoridade que foi concedida neste lugar, liberar uma palavra sobre você, que ainda, quem sabe, no próximo ano, como este profeta declarou, você estará com seus filhos no braço. Persiga o milagre. Não aceite a condição em que você está. Porque uma das maravilhosas graças e talvez uma das coisas mais preciosas que Deus declarou e criou foi a família. Então, se há uma coisa que Deus quer, é gerar família. Então não aceite essa condição. Clame ao Senhor. Ana não aceitou a condição. Ana perseguiu o milagre. Ana se humilhou diante do Senhor. Humilhe-se diante dele. E após o milagre chegar, e ele vai chegar, glorifique a Deus. Eu quero obedecer ao Senhor aqui. Neste momento eu pergunto: tem alguém nessa casa aqui hoje que anseia ser mãe, que deseja e tem esse sonho? Eu quero orar por você. Eu creio que Deus preparou este tempo para liberar uma semente na sua vida. E se você está neste lugar, sim, eu convido você a vir aqui agora. Eu convido você a perseguir o milagre. Eu convido você a não aceitar essa condição. Eu convido você a se humilhar diante do Senhor. Você que está tanto tempo tentando e não tem conseguido. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, igreja. Você, marido, está aqui. Vem com sua esposa. Eu quero obedecer ao Senhor. E acima de tudo, irmãos, cabe a mim obedecê-lo, amém? Eu quero pedir para que, junto com a pastora, alguém substitua a Maiara lá atrás. Eu quero que a Maiara ore por ela. Alguém pode fazer isso, por favor? Se tiver mais alguém, aproveita. Alguém tem fé aí para isso?
Eu creio no que o Senhor vai fazer aqui hoje. Eu creio que este sonho tão lindo precisa ser realizado. Eu creio que o meu Pai é um Pai de amor. E Ele ouve a oração de um justo. E aqui há muitos justos. Amém. Maiara, um dia tu orou por isso. Tu orou para ser mãe, lembra? Né? Um tempinho buscando. E Deus te abençoou, né? Hoje o Senhor vai te usar para liberar sobre a vida dela, amém? Amém. Glórias ao Senhor, tem mais. É isso que eu quero que aconteça aqui. Pode ser minha mãe mesmo, tá? Mesma coisa, amém? É isso? Estenda sua mão para cá, igreja. Estenda sua mão para cá com fé. Aleluia. Eu creio que há um momento aqui especial para que Deus possa gerar nesses ventres. Quem crê nisso, comece a orar e declarar aqui hoje. Porque nós somos igreja, irmãos. Nós temos um Deus vivo. Você que vai assistir essa mensagem, se você está estéril, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, que chegue o fim disso em nome de Jesus. Pai, nós levantamos nossas mãos sobre essas vidas que aqui estão, sobre a vida da irmã Eliane, sobre a vida da Cat. Nós oramos sobre cada vida que assiste ou vai assistir essa palavra. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que muitas das vezes, ou às vezes, a esterilidade é por parte do marido, mas nós declaramos aqui hoje, não importa onde esteja, rompa em nome de Jesus com isto. Que hoje se abra, madre, que hoje gere neste ventre, em nome de Jesus, aquele ou aquela que o Senhor escolheu para glorificar o teu nome. Que as mãos da minha mãe, que as mãos da Maiara representem, Pai, as tuas próprias mãos aqui hoje neste ventre. Que aquilo que elas receberam, que elas deem de graça, em nome de Jesus. Sim, nós declaramos que o Senhor fará da estéril uma alegre mãe de filhos. Nós cremos, porque essa é a tua palavra, e nós a liberamos, a tua palavra, sobre essas vidas que o Senhor trouxe aqui e que estão ouvindo essa palavra. Que agora mesmo, em nome de Jesus, eu oro, que esta unção queime o seu ventre agora, em nome de Jesus. Ainda que a esterilidade não esteja em você, mas no seu marido, você representa ele, vocês são um, em nome de Jesus. Que você sinta o seu ventre queimando agora, como um sinal de que o Senhor está operando e agindo. Deus, quem impedirá? E quando você receber este milagre, glorifique a Deus. Eu libero essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. E quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Sim, nós te louvamos, Senhor. Sim, nós cremos, Senhor, que haverá novas mães aqui ou em suas casas no próximo ano, celebrando esta data com alegria. Sim. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Sim. Eu estou guardado
Quem crê nisso? No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová. Jeová Jireh, irás prover de novo. Hoje aqui, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Sim, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, adore. nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Papai, Não estou sozinho, o Senhor está movendo aqui hoje. eu estou guardado, Está gerando mães esconderijo. tementes a Deus, Não estou sozinho, mães espirituais, mães da tu fé. estás comigo. Sim, mães libertadoras. Seu nome haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Mas pastor, onde é que está Deus em tudo isso, pastor? Onde é que entra Deus em tudo isso? Deus é aquele que supre a falta delas. Porque
existe um outro tipo de mãe, e eu quero encerrar essa palavra falando dela. As mães que abandonam. Porque aqui há mães, mas mais do que mães, aqui há filhos e filhas. E talvez você foi aquele ou aquela que sofreu a dor da rejeição da sua mãe. Você correu para abraçar e ela rejeitou o seu abraço. Você esperava ser amado, mas sequer encontrou a sua mãe porque foi abandonado. Você foi rejeitado já no ventre da sua mãe porque ela queria um homem e você mulher, ou queria uma mulher e você um homem. Você foi rejeitado porque não foi igual ao seu irmão ou à sua irmã. Talvez você sofreu a dor do abandono literal. Você nem conhece quem é a sua mãe. Talvez você sofreu a dor do esquecimento. Tua mãe não te liga nem para te dar um oi. Ela não liga para perguntar como você está. Ela não manda mensagem se preocupando se você está bem ou precisa de algo. Talvez você está há meses sem sequer receber uma mensagem da sua mãe. Eu quero dizer para você, Deus tem amor e poder para suprir tudo que você não teve dela, e ainda, se possível, nestes dias, curar e restaurar esse relacionamento. E sabe por que eu posso dizer isso? Porque Isaías 49:15 diz: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de você. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você. Ela não está aqui, mas eu estou contigo. Eu te dou o meu tamanho. Sim, Jesus. Ele é o Deus que supre a falta. Ele é o Deus que supre o abandono. Ele é o Deus que te abraça quando ela não está mais aqui. Ele é aquele que se preocupa com você quando ela não te chama mais. Ele é aquele que te abraça quando ela te rejeita. Ele é aquele que te ungiu e te escolheu, mesmo antes de você for ao ventre dela. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu encerro perguntando: que legado você está construindo em seus filhos, mamãe que me ouve? E se você se identificou como aquela mãe que falhou, aquela mãe que não deu a atenção que devia, que não amou como deveria, hoje é dia de arrependimento. É tempo de restaurar o relacionamento. Aquela mãe que tem filho preferido, que trata melhor um do que o outro, chega. Para de gerar rejeição na vida de quem tanto te ama. Tudo que você recebeu ou deixou de receber lá atrás precisa ser passado adiante. Eu vou repetir: nem tudo que você recebeu ou deixou de receber precisa ser passado adiante. Que tipo de mãe você será para essa geração? Deus criou você para gerar. Que se manifestem as mães ungidas de Deus nesses dias, em nome de Jesus. Sim, que se manifestem as mães ungidas de Deus nesses dias, em nome de Jesus.